Bom, a segunda parte aqui que nós vamos ver agora é a segunda aplicação, né? Nós vimos a queda, agora é como se nós fôssemos jogar uma bolinha para cima, né? No sentido vertical, ou seja, jogar ela reta para cima, né? E a gente vai observar que, fazendo esse movimento, ela está indo no sentido contrário ao que a gravidade manda, né? A gravidade puxa as coisas para baixo. Se eu estou jogando uma bolinha para cima, a gente está fazendo um movimento contrário à gravidade. Então, quando se trata do lançamento, ou seja, a subida do objeto, a gente vai interpretar a gravidade com sinal negativo. Tá? E o que a gente vai pensar é o seguinte, né? Essa bolinha ela vai subir até um ponto. Tá? Nesse ponto aqui, a bolinha parou. Tá? Então, o lançamento vertical é até esse pedaço. Depois que a bolinha atingiu esse trecho, ela volta a se comportar como uma situação de queda livre. Tá? Então, são dois momentos que a gente tem que ficar atento aqui. Tá? Vamos agora somente fazer a ideia do lançamento, porque essa bolinha ela vai ter que sair da minha mão com uma velocidade inicial que não pode ser zero. A velocidade inicial ela tem que ser maior do que zero pelo simples motivo de que senão essa bolinha não subiria. Tá? Então vejam aqui a fórmula da velocidade. Eu vou ter essa velocidade inicial, tá? Vai ter que ser passado esse valor no enunciado. E o que mais? A gente sabe que a gravidade, eu já estou considerando que esse menos é por conta da subida. Tá? Então, no caso aqui, eu usaria menos 10 vezes o tempo. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade final da bolinha é zero. Então, por isso que aqui eu igualei a zero. Tá? Se a gente olhar as outras equações também, tá? O sorvetão, ele vai ficar simplificado dessa maneira aqui, né? S de t é igual a V0t menos gt ao quadrado. Esse menos também aqui é da parte da subida. E o Torricelli, a gente também, da mesma forma que aqui a velocidade final era zero, aqui no Torricelli também, porque a gente está considerando esse ponto aqui. Tá? Então aqui, menos 2 vezes g, esse menos que eu coloquei aqui, ele já está compensando o fato do objeto estar indo contra a gravidade. O que pode acontecer é a gente considerar a situação completa. Eu joguei esse objeto, ele vai subir até um ponto e vai voltar. A gente vai ver esse exemplo aqui que vai ajudar a entender essa situação. Então, uma moeda é lançada verticalmente para cima, então o fato de ser lançada verticalmente indica que ela vai subir em linha reta. Tá? Uma velocidade de 2 metros por segundo. Adotando a gravidade como 10, desprezando o atrito e a resistência do ar, determine a altura atingida pela moeda. Então, né, para a gente calcular esse item A, nós podemos, vamos, como sempre, listar os nossos dados, né, do problema, para que a gente possa ter um melhor entendimento. Então, eu tenho a velocidade inicial, que é de 2 metros por segundo, tenho a gravidade, que é 10, a gente só vai precisar interpretar se é subida ou se é descida, a gente sabe que ela é lançada verticalmente para cima. Então ela vai subir em linha reta. Bom, a gente precisa calcular a altura dela, tá? Quanto ela subiu, ou seja, a altura equivale à distância percorrida. Ela vai subir até um ponto. E vamos pensar da seguinte forma. Na altura máxima, ou seja, quando a moeda não subir mais, indica que ela parou. A velocidade final lá vai ser zero. Tá? Vai ser essa informação que vai ajudar a gente a listar as informações. Bom, como eu tenho a velocidade inicial, a gente tem a gravidade e sabe que lá no ponto máximo ela vai ser zero, nós vamos poder agora obter o ΔS. Então eu vou usar a própria fórmula do Torricelli aqui. Tá? Muito bem. Então, substituindo os dados aqui no Torricelli,
A gente sabe que a velocidade inicial ela é de 2 metros por segundo. Então, vou ficar com 2 elevado a 2, né? A gente sabe também que a gravidade é 10. Só que quando eu uso essa fórmula aqui, eu já compensei o fato de ser uma subida. Tá? Então, nós temos agora 0 é igual a 4 menos 20 ΔS. O que nós precisamos fazer aqui agora? Eu não posso subtrair 4 com 20, né? Porque o 20 está multiplicando a incógnita. Então, eu vou ter que passar o menos 20 para o outro lado, né? Então, eu vou ficar com 20 positivo. Né? Ele mudou de posição, ele fica positivo, é igual a 4. Então, o resultado aqui é 4 dividido por 20. Então, o meu ΔS, ele vale 0,2 metros. Tá? Ou, simplesmente, 20 centímetros, para dar um número mais exato. Então, veja, a moeda, com essa velocidade, ela vai subir pouco, vai subir 20 centímetros. Tá? Esse aqui é o item A. Bom, agora a gente quer saber, agora é uma pergunta que muitas vezes confunde a gente, pelo fato do que? Eu quero saber quanto tempo essa moeda permaneceu no ar. Tá? Então, eu vou entender que essa moeda, ela chegou, ela começou o movimento dela a partir do momento que ela saiu da minha mão. Então, a subida dela e a descida contam o tempo dela ficar no ar. Esse tipo de problema eu posso pensar o seguinte: como a aceleração é sempre 10 metros por segundo quadrado, ou seja, quando ela sobe, ela desacelera com 10, mas quando ela cai, ela acelera com os 10, o tempo de subida é igual ao de descida. Tá? Então, eu posso calcular o tempo de subida e multiplicar por 2. Tá? Então, o tempo total vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida. E por que eu quero calcular o tempo de subida, gente? Porque é mais fácil, né? Veja, eu sei que na altura máxima, a velocidade dela é 0. Eu sei a velocidade inicial, que é 2. E eu tenho a gravidade, a gente pode determinar isso de uma forma muito simples, né? Então, fazendo aqui, ó, tempo de subida. Vou usar essa fórmula, né? 0 é igual a 2 menos 10 vezes t, é a fórmula do vovô gato. E aí, né, eu não posso subtrair 2 com 10, eu vou ter que passar o 10 para o outro lado, ele vai ficar positivo. 10 vezes t é igual a 2. Então, t é igual a 0,2 segundos. Esse é o tempo de subida, né? Se ele levou 0,2 segundos para subir, para ele descer, ele vai levar o mesmo tempo. Então, o tempo total no ar vai ser de 0,4 segundos. Tá? Então, a resposta seria essa. A gente não pode se confundir, porque esse é um problema onde está envolvido não só o movimento vertical para cima, né, o lançamento vertical, está envolvido também a queda livre. Então, a gente precisa ter essa noção de tudo que sobe desce. E se voltar para a mesma posição, né, no caso, se ela foi lançada a partir do chão e ela voltar para o chão, tanto a distância quanto o tempo que ela percorre são iguais.